Nossos cumprimentos a todos. Vamos dar continuidade no livro Mediunidade e Obsessão em Crianças. Passaremos agora a uma explicação sobre mediunidade. Sabemos que o ser humano é dotado de inúmeras faculdades, como a inteligência, a capacidade de pensar, a consciência, a força da vontade, a memória, também a capacidade de ver, ouvir, etc. E entre estas inclui-se a mediunidade. É preciso ter em mente que todas essas faculdades são atributos do espírito e possibilitam a este, quando encarnado, atuar no plano físico em diferentes gradações, conforme o estágio evolutivo de cada um. A mediunidade é, pois, uma aptidão natural que possibilita a comunicação entre os espíritos encarnados e os espíritos desencarnados. Por ser uma faculdade inerente ao ser humano, a mediunidade sempre esteve presente na história da humanidade. Na antiguidade, aqueles em que ela se apresentava de forma mais ostensiva eram chamados de feiticeiros, xamãs, pitonisas, oráculos, profetas, sendo respeitados, admirados e bastante procurados para consultas, previsões sobre o futuro, tratamentos de doenças, etc. Entretanto, com o transcurso do tempo e devido à discriminação religiosa, passaram a ser considerados bruxos, possuídos por demônios, por isso perigosos, sendo então caçados e muitos levados às fogueiras, principalmente na Idade Média. Na atualidade, são chamados médiuns, e a mediunidade hoje em dia é admitida, reconhecida e, na maioria dos países, respeitada, embora ainda existam aqueles que a negam, mesmo com todas as evidências e comprovações. Como se pode deduzir, a mediunidade não é invenção e nem privilégio do espiritismo. Ela está presente em toda parte e se manifesta em indivíduos de todas as religiões. Vamos encontrá-la registrada na Bíblia, que relata múltiplas manifestações mediúnicas, nos cultos afros de modo geral, ou mesmo nas práticas evangélicas ou carismáticas. Importante ressaltar que a palavra médium foi adotada por Allan Kardec para exprimir aquele que serve de intermediário entre o plano físico e o plano espiritual. Em âmbito geral, todos somos médiuns, isso é, todas as criaturas têm a capacidade de captar pensamentos, influenciações e sugestões mentais que os espíritos desencarnados emitem. Isso é natural, visto que também os encarnados, que são espíritos, nos influenciam, e tanto de um modo como de outro. Em geral, não o percebemos conscientemente, embora tenhamos a exteriorizar as ideias que captamos em nossa conduta, em nossas atividades. Como é óbvio, os bons espíritos nos influenciam para o bem e os espíritos inferiores
transmitem sugestões para os vícios, para as ações desonestas, violentas, desequilibradas. Segue-se, portanto, que cada pessoa, no uso do seu livre arbítrio, deve analisar seus pensamentos e optar por cultivar aqueles que são benéficos, elevados, equilibrados. Mas, usualmente, só se denominam médium aquele que a faculdade se mostra bem caracterizada. O Espiritismo, demonstrando a sua importância na vida do indivíduo, visto que a faculdade não surge por acaso, e sim expressa um compromisso assumido anteriormente, sendo especialmente um instrumento para a sua espiritualização. Evidencia ainda que a sua prática deve ser realizada de maneira altruística e apresentando-nos uma obra básica que propõe uma metodologia altamente educativa, esclarecedora e norteadora, que é o Livro dos Médiuns, cujo autor é Allan Kardec, o codificador da doutrina espírita. Uma consideração muito importante é que os espíritos são livres e comunicam-se quando querem, a quem lhes convém e também quando podem, pois nem sempre isso lhes é possível. Também encontra-se essa observação no Livro dos Médiuns. Por outro lado, aquele que é médium não possui senão a faculdade de comunicar-se com os espíritos, mas a comunicação propriamente dita depende da vontade dos espíritos. Não há uma idade determinada ou que seja melhor para a eclosão da mediunidade. Ela pode manifestar-se em crianças, adolescentes, em pessoas adultas ou com mais idade. Entretanto, é mais difícil que a faculdade se apresente em indivíduos idosos, pelas próprias e naturais limitações orgânicas e psíquicas. Na fase infantil, o desabrochar da mediunidade é quase sempre tão natural quanto outros tipos de aprendizagem que vão acontecendo em todas as etapas do desenvolvimento da criança, visto terem estas relativa facilidade de perceber a presença dos espíritos e com eles manter um convívio fácil e espontâneo. Por que isso ocorre com tanta naturalidade? Nos perguntamos. E o Espiritismo nos esclarece que o processo reencarnatório prolonga-se até os 7 anos de idade. Nesses primeiros anos de vida física, o espírito, na fase infantil, mantém vínculos bastante estreitos e mais ou menos intensos com o mundo espiritual, que é a sua pátria de origem. A presença dos espíritos amigos, do seu espírito protetor, é mais próxima, no intuito de sustentá-lo nesse recomeço. Pode-se inferir também que durante o sono, o espírito que está envergando a nova forma física esteja mais constantemente em contato com o plano espiritual de onde procede. Entende-se, por via de consequência, que as companhias espirituais do recém-reencarnado dependem de suas ligações
com espíritos dos mais diversos patamares evolutivos. Vimos nos capítulos anteriores que o reencarnante, mesmo mantendo laços de afinidade com espíritos inferiores, isto não descarta a presença, ainda que um pouco mais distanciada, do seu espírito protetor, também denominado anjo de guarda. É importante relembrar que toda reencarnação visa ao progresso do espírito, pois ninguém renasce para regredir. Tais vínculos, todavia, vão se enfraquecendo quanto mais transcorrem os anos. A partir do 7º ano de vida terrena, o espírito gradualmente se torna mais consciente de suas potencialidades. E na adolescência, o espírito retoma a natureza que lhe é própria e se mostra qual era. Isto encontra-se na questão 385 do Livro dos Espíritos. Em geral, pode-se dizer que a criança apresenta indícios de mediunidade quando começa a mencionar a presença no lar de pessoas que ninguém percebe a não ser ela própria. Bastante comum é a presença do amiguinho invisível com a qual conversa e brinca. Às vezes, diz estar vendo pessoas idosas e alguns pais apresentam fotos de familiares desencarnados, entre os quais a criança identifica um em particular, que, para surpresa da família, vem a ser o avô ou avó, ou outro parente qualquer. Para a psicologia, este é um fato natural, fruto da imaginação infantil, que cria um amigo para brincar e lhe fazer companhia. Geralmente são crianças que se sentem sozinhas, seja porque os pais trabalham fora, seja por carência afetiva, por não receberem atenção e carinho dos pais. Esse é o ponto de vista da psicologia. No livro Psicologia da Criança, Arthur Gelsinde nos diz que quando um garoto brinca abertamente com um companheiro e lida claramente por certo período de tempo com uma criatura de características estáveis e nome definido, pouca dúvida há de que ele possui um companheiro imaginário. E acrescenta: os companheiros imaginários, juntamente com outras criações da imaginação, aparecem nas crianças com uma ampla variedade de traços de personalidade. Não podemos supor que a existência de um companheiro imaginário seja em si mesma sinal de uma tendência, quer sadia, quer doentia, no desenvolvimento da criança. Nem sempre a reação da família é tranquila diante desse tipo de acontecimento. Muitos pais, por falta de informação, ficam preocupados, aflitos, supondo que o filho ou a filha sejam portadores de algum distúrbio psiquiátrico. Inúmeros, porém, são os casos de mediunidade na infância, e somente a doutrina espírita lança luz sobre essa ocorrência na vida da criança. Nem todas as crianças, porém, constatam a existência de um amiguinho ou amiguinha invisíveis. Isso acontece com aquelas
que apresentam uma certa predisposição mediúnica. Todavia, somente em algumas delas é que a mediunidade irá eclodir mais adiante em suas vidas. E aqui nos despedimos, desejando uma semana com muita paz e harmonia em todos os lares.